Uma boa tarde a todos. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de deixar uma palavra ao seu coração que está registrada no livro de Atos, capítulo 17, versículo de número 21, 19 em diante, até 19 ao 24. Diz assim: E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falais? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo em tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. E Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Essa passagem é uma passagem que nos chama a atenção, porque a Bíblia nos fala que em um tempo Paulo estava em Atenas e ali pregando o evangelho àquelas pessoas, aqueles doutores, e a Bíblia diz que todos os dias ele discutia com eles, debatia com eles acerca da palavra, acerca do Evangelho de Cristo. E a Bíblia nos diz no versículo 10, no versículo 16, que Paulo estava com o seu espírito comovido em si mesmo de ver tanta idolatria naquele lugar ali. E Paulo passava ali naquela cidade, e ele passeando por aquela cidade, ele vendo aquelas idolatrias que estava tendo ali naquele lugar, e ele viu os altares que eram erguidos ali a deuses pagãos, e altares feitos por mãos de homens, com imagens, né? A Diana, a deusa dos efesianos, e há muitos outros, Afrodite, Lilith e muitos outros deuses pagãos dali da época. Mas Paulo viu que naquele lugar havia um templo, um altar erguido a um Deus desconhecido, e que aqueles homens honravam também aquele Deus que eles não conheciam. E Paulo trouxe para eles a palavra da verdade acerca daquele Deus desconhecido. E o que eu quero trazer para você hoje, em breves palavras, é justamente isso, acerca desse Deus desconhecido que eles honravam. Por quê? Porque lendo essa passagem bíblica, essa história de Paulo aqui, esses feitos de Paulo, no capítulo 17 de Atos, e durante toda a trajetória do livro de Atos também, eu vejo grandes coisas que Paulo descobriu para que ele pudesse pregar o evangelho naquilo que ele estava vendo. E também eu quero te dizer que tudo isso que aconteceu ali, o tempo passou, o evangelho foi pregado por Paulo e por muitos outros, e chegou até nós nessa época, no nosso tempo, na nossa geração, e eu vejo que este mesmo fato está acontecendo nos dias de hoje. Este mesmo fato de pessoas erguerem um altar a um Deus desconhecido acontece nos dias de hoje. Como assim? Eu vou te explicar. Existem pessoas nos dias de hoje que estão adorando a Deus, mas não conhecem a Deus. Que vão aos templos, vão às igrejas, adoram a Deus, mas na realidade eles não conhecem o Senhor. Eles não conhecem a Deus, como estes homens faziam aqui. Honravam a Deus, mas não conheciam a Deus.
Muitos estão dentro de igrejas, muitos estão dentro de templos, mas não conhecem a Deus. Fazem até suas orações, ofertam, mas no fundo não tem conhecimento deste Deus. Eu quero te mostrar que existem pessoas nos tempos de hoje, em muitos templos, em muitas igrejas, muitos pastores, muitos doutores, muitas pessoas que não conhecem a Deus, estão servindo a um Deus desconhecido. Eles não conhecem a Deus pelo fato de não ter uma intimidade com Deus. Eles não têm conhecimento do Deus que eles estão servindo. Paulo aqui conhecia ao Deus que ele servia, pelas coisas que estavam acontecendo na sua vida e pela revelação que ele tinha do Senhor para a sua vida. E existem pessoas hoje também assim. Isto está se repetindo na nossa época de hoje. Pessoas que dizem que são cristãos, que são devotos, mas não conhecem a Deus. Servem a deuses estranhos. Deuses feitos por mãos de homens, deuses esculpidos em madeira, feito por mãos de homens em barro, pintados. Deuses que são criados na sua mente, mas o verdadeiro Deus, eles não conhecem. Eu quero te dizer que esse mesmo Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Deus, este Deus, ele é um Deus de amizade, ele é um Deus de relacionamento, ele é um Deus de habitar no templo em que somos nós. Ele é um Deus que habita em mim, ele é um Deus que habita naquele coração aonde ele entra. E tudo é limpo, tudo é lavado, tudo é purificado, então este Deus habita ali. Mas a Bíblia diz que este Deus, ele é um Deus de relacionamento, ele é um Deus que se apresenta. Eu vejo que a Bíblia Sagrada, ela nos mostra que Deus, ele se apresentou a Adão. E a Bíblia diz que ele, na virada do dia, vinha e conversava com Adão. Ele vinha, conversava com Adão todos os dias. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus, ele se apresentou a Noé. E Noé abriu o seu coração e começou a dar ouvidos à voz de Deus. E tudo que Deus falava com ele, ele fazia. Tudo que Deus falava com Noé, ele fazia. Ele tinha amizade. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, reto e andava com Deus. Então, este Deus que eu estou te mostrando é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar com você. Não apenas você chegar na igreja, num templo, e sentar num banco com um crucifixo na mão e fazer em nome do Pai e não sei o que. Não é isso. É um relacionamento, é uma amizade. É uma amizade de pai para filho, uma amizade de Deus. É uma amizade que transpassa todas as imaginações do ser humano. Este mesmo Deus, ele se apresentou a Moisés um dia. A Bíblia diz que um certo dia Moisés estava lá no monte e o Senhor aparece para ele ali numa forma teofânica, e que também podemos chamar de antropomorfismo, que são as formas em que Deus se manifestou ao homem. E agora o Senhor, numa sarça que ardia e não se consumia, ele fala com Moisés, ele se apresenta a Moisés. E ele chama Moisés, e Moisés agora diz: quem és tu? E ele diz: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o que sou. Agora o Senhor está se apresentando, ele está se relacionando com Moisés, criando ali um círculo de amizade, um círculo de irmandade, aonde este Deus habita em nós e nós habitamos nele. A Bíblia Sagrada nos diz que Moisés fez muitas grandes coisas através do poder de Deus. Deus usou Moisés, ele foi um instrumento para que para que fizesse grandes prodígios, né? Abrindo o Mar Vermelho, as pragas e tudo mais que você conhece. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus, certa feita, ele se apresentou a Gideão, um homem que estava malhando o trigo no lagar. Ele estava malhando o trigo no lugar errado, se escondendo dos midianitas. Agora o Senhor chega e diz a ele: Gideão, varão valoroso, Deus é contigo. Ele fala: peraí, Senhor, se Deus é conosco, como que
Por que todas essas coisas estão sucedendo ao nosso povo? Aí Deus começa a criar um círculo, um vínculo de amizade com Gideão, para fazer dele um grande instrumento para livrar Israel das mãos dos midianitas. A Bíblia Sagrada diz que Deus se apresenta a Samuel certa feita e chama Samuel de madrugada. Ele deitado, e ele acha que era Eli que estava chamando, mas Deus estava falando com ele, se apresentando a Samuel. O próprio Paulo, a Bíblia Sagrada nos diz que depois de muitas coisas, e Paulo, ele não era um cristão, mas ele guardava a lei também. Ele guardava as leis, mas perseguia aqueles que professavam o nome de Cristo. Agora o Senhor Jesus resolve se apresentar a Paulo. E no caminho de Damasco, ele se apresenta com uma luz muito forte, mais forte que o sol. E Paulo fica cego, umas escamas aparecem nos seus olhos, e ele diz: quem és tu, Senhor? Porque o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Veja que Paulo já está vendo que ele está reconhecendo que era Deus, porque ele diz: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora o Senhor se apresenta para ele, porque ele não conhecia. Ele conhecia a lei, mas não conhecia a Deus. Ele conhecia aquilo que estava regendo o povo, que era a lei, mas não conhecia aquele que deu a lei. Então este Deus, ele é um Deus que se apresenta. Ele é um Deus de relacionamentos. Ele é um Deus de fazer milagres através da sua vida. É um Deus que nós clamamos e ele nos ouve. É um Deus em que nós dobramos os nossos joelhos e falamos com ele e ele nos ouve. E exige muitas pessoas hoje que estão vivendo uma vida distante de Deus porque não conhecem a Deus. Estão adorando a Deus num altar, achando que conhecem a Deus, mas para ele é um Deus desconhecido. E ao mesmo tempo, do lado daquele altar, existem vários altares de outros deuses que ele também adora. O Deus da religião, o Deus da prostituição, o Deus de tudo aquilo que vem na sua mente. Existem pessoas que adoram filho, que adoram esposa, que adoram marido, que adoram o trabalho, que adoram as coisas do... Tudo é um tipo de Deus. Existem pessoas que estão dobrando diante deste Deus desconhecido, honrando até, mas o Senhor não está ouvindo as orações dele, porque para ele é um Deus desconhecido. E Deus quer se apresentar a você. Deus quer mostrar para você que hoje ainda é tempo de conhecer a Deus. Eles estão honrando, mas não têm conhecimento. Acreditam somente em coisas antigas. Tem pessoas que lêem a Bíblia e acham que as coisas que aconteceram no passado ficaram só no passado. Que aqueles milagres que aconteceram no passado ficaram somente ali. Foi somente para aquela época. Não, mas eu quero te dizer que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo no futuro. Ele agiu naquele tempo, ele age nos dias de hoje e ele agirá no futuro. Mas veja que Deus, ele operou em cada um em tempos diferentes. Deus usou Moisés com o seu cajado nas mãos ali para fazer grandes prodígios. Para abrir o mar vermelho, ele tocando ali com o seu cajado, e o mar se abriu, e o povo de Israel passou, e o exército de Faraó ficou sucumbido ali no mar, e o povo cantou ao Senhor do outro lado, na margem, do outro lado da margem. Mas eu quero te dizer nesta tarde que o Senhor Jesus tem um mar para você abrir neste tempo. Tem um mar para fazer da sua vida os milagres também, para que todos vejam que ele é Deus, que ele é um Deus de relacionamento, que ele é um Deus de amizade, que ele é um Deus de estar conosco a todo momento. Ele não é um Deus que fica parado. Ele não é um Deus que está naquela cruz cravado, e como muitos olham para Jesus cravado naquela cruz, com o sangue escorrendo. Não, Jesus não está na cruz. Jesus ressuscitou e ele está vivo, e ele está pronto a se relacionar contigo. Ele diz: eu estou
à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e deixar que eu entre, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. A maçaneta está para o lado de dentro. Existe um quadro de Jesus Cristo na ceia, que eu me esqueci o nome agora, em que Jesus está numa porta batendo. Tem um quadro da ceia e um outro que tem Jesus numa porta, e a porta não tem trinco, ela é pro lado de fora, pro lado de dentro. E assim é também conosco, porque o pintor ali, ele entendeu que o trinco da porta do nosso coração, ela fica pro lado de dentro. Jesus não é intrometido, o Espírito Santo não é intrometido, ele é um cavalheiro, ele é um gentleman. Ele entra se você o convidar, mas se você o convidar nessa tarde, ele fará maravilhas na sua vida, porque Deus é um Deus de convivência, Deus é um Deus de aproximação, Deus é um Deus em que que o homem se aproxima dele, ele se aproxima e ele diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Ele tem um mar para abrir nos tempos de hoje, mas ele vai usar ele vai usar você. Ele tem profetas como ele usou Elias naqueles tempos, e Elias sozinho ali, mas cheio da graça de Deus, ele desafiou a todos aqueles profetas de Baal, e Baal não respondeu a eles, mas o Senhor respondeu. Elias mandou que molhasse a lenha, molhasse aquele holocausto, e o fogo desceu quando ele orou. E eu quero te dizer que também nos dias de hoje, Deus pode fazer isso na sua vida, na minha e na sua. Basta nos relacionarmos com Ele, basta termos amizade com Ele. Este Deus desconhecido, ele pode se tornar conhecido hoje para você. Você precisa conhecer a Deus. Não adianta você dizer que está adorando a Deus, que serve a Deus, mas não conhece nada de Deus. É a mesma coisa de pessoas que dizem: eu conheço Eu vi muitas pessoas fazer isso, muitos amigos meus, mentirosos, que dizem: eu conheço o jogador fulano de tal. E quando chega um determinado momento, o jogador está numa festa e tal, em algum lugar, e o cara fala: você não conhece ele? E ele fica sem graça e chega naquele cara, e aquela pessoa nem nunca viu. Cumprimenta ele normal e aquela pessoa fica toda sem graça. Por quê? Porque a mentira tem perna curta. Se você conhece, você conhece. Se não conhece, não diga que não conhece. Existem pessoas dizendo que conhecem a Deus, mas não conhecem nada de Deus, nunca viram a Deus. E tem que conhecer agora, porque senão daquele dia o Senhor fala: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Seja amigo de Deus agora. Seja amigo de Deus enquanto você respira. Conheça, se aproxima. Que esse altar desse Deus desconhecido, você possa conhecê-lo hoje. Por quê? Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 12: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, fará as obras que eu faço, e as farão maiores do que estas. Olha só para você ver. Ele foi para o Pai, ele disse: eu vou para o Pai, mas vocês vão fazer obras até maiores do que essa. Ele está conosco, o Espírito Santo está conosco. Muitas coisas não acontecem porque muitas pessoas estão adorando a Deus desconhecido. Estão adorando a Deus sem conhecer. Não conhece as Escrituras, não conhece a Deus, não sabe nem fazer uma oração. A oração é uma coisa simples. A oração é você conversar com Deus. Peça a Ele, converse com Ele, peça ao Senhor para entrar no seu coração, para que você possa conhecê-lo. Este é o tempo de Deus. Deus tem obra para cada tempo. Deus usa vasos, usa instrumento em cada tempo. E eu oro a Deus para que hoje seja o tempo da minha vida, em que eu estou vivo, porque eu conheço a Deus, eu tenho intimidade com Deus. E muitas outras pessoas também têm essa intimidade com Deus, porque conhecem a Deus. Mas várias pessoas, milhões de pessoas, não conhecem a Deus. Estão conhecendo a Deus através da religião. Estão conhecendo a Deus através de dogmas, através de ensinamentos errados. E não conhecem a Deus, estão se dobrando diante de um Deus desconhecido para eles, mas conhecido para alguns. Este Deus quer se revelar para você hoje. Este Deus, em 1 Coríntios, em capítulo 6, versículo 19, Paulo diz que
que Ele mora dentro de nós. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que este Espírito habita em vós? Então, se Ele habita em nós, Ele não habita em um lugar desconhecido, porque Deus não habita em lugar desconhecido. Deus habita onde Ele conhece. Ele limpa o coração, Ele purifica dos pecados, Ele lava a sua alma e faz você um crente cheio da unção, cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 17, no versículo 30, Paulo dizendo: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então nós vimos aqui que Deus não leva em conta o tempo em que você passou na ignorância. Deus não vai levar em conta o tempo em que você passou, muitas vezes, sendo frequentador de igreja. Porque uma pessoa em que ela não larga os seus vícios, uma pessoa que não larga a prostituição, as drogas, uma pessoa que não larga o pecado, que não abandona o pecado, ela não adianta ela ficar indo na igreja, ela vai ser taxada como frequentador de igreja. Mais um, mas não conhece a Deus, porque Deus não tem negócio com pecado, Deus não tem negócio com mentira, Deus não tem negócio com nada disso. Agora, o arrependimento, ele traz a aproximação de Deus. Se você nessa tarde se arrepender e fizer da tua vida, do teu corpo, um templo do Espírito Santo, aceitar a Jesus, restabelecer esse altar de um Deus, tirar essa placa de Deus desconhecido e colocar a placa do Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo habita aqui. Jesus Cristo está aqui. Um altar elevado ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí sim, você vai passar a ter intimidade com esse Deus. Esta casa é a casa do Senhor. E você tem de dizer isso a Ele. Esta casa é sua casa. Eu deixo ela para ti, Senhor. Eu me rendo aos seus pés para que o Senhor habite em mim. Não continue adorando a um Deus desconhecido. Não continue se enganando, pensando que você, por ser um frequentador assíduo da igreja, por ser um ouvinte assíduo da missa, por ser um ouvinte assíduo das pregações, por participar, por ofertar, mas não vive uma vida em que Jesus habita em você, você está enganado. Você precisa de conhecer a Deus. Você precisa de conhecer a este Jesus, porque Ele é Deus de relacionamento. E Ele quer se relacionar com você nesta tarde. Ele quer que você abra o seu coração e se relacione com Ele. Largue o pecado. Largue as coisas ruins. As coisas do mundo não valem nada. As pessoas e os prazeres do mundo te aceitam por aquilo que você tem no bolso. Os prazeres do mundo, as mulheres do mundo te aceitam pelo valor que você tem na sua conta, pelo valor que você tem na sua carteira. As amizades que são amizades erradas te dão valor pelo valor que você tem, pelo carro que você tem, pela vida de status que você leva. Mas se você cair numa pobreza, se você estiver na miséria, sem um centavo, estas pessoas e o mundo vai te abandonar. Mas eu quero te dizer nessa tarde, se você conhecer a esse Senhor Jesus Salvador, se você crer no seu coração e quiser conhecê-lo, Ele nunca te abandonará. E ainda, Ele tem um lugar preparado para aqueles que o amam. Se você quer receber Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador da sua vida e se arrepender dos seus pecados, eu peço que você ore comigo agora essas palavras. Senhor Jesus, sei que sou pecador, sei que estou vivendo uma vida no pecado, uma vida no erro, mas eu ouvi a Tua palavra agora
E muitas vezes eu te adorei, mas tu eras um Deus desconhecido para mim. Mas como Jó um dia disse, que antes eu te ouvia, somente de ouvir falar, mas hoje os meus olhos podem te ver. Eu quero também que aconteça na minha vida dessa maneira. Senhor Jesus, no meu coração eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu morreste nesta cruz e derramaste o teu sangue por mim, e me compraste, me lavaste e purificaste de todo o meu pecado. Escreve o meu nome no livro da vida. Com a minha boca eu confesso, Senhor Jesus, que só o Senhor, que somente o Senhor Jesus é Deus, o único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, toma essas pessoas em tuas mãos. Limpa, Senhor. Traga salvação, traga cura, traga paz. Traga, Senhor, o entendimento. E que a partir de hoje eles possam te conhecer na profundeza em que tu és, no amor em que tu és, na justiça e no juízo que tu és. Em nome de Jesus. Que Deus possa estar te abençoando. Que Deus possa se apresentar para você neste momento. E que você possa se tornar um templo do Espírito Santo. Eu sou o pastor Ed Wilson, do Ministério Rosa de Saron, Florescendo Vidas. Uma família para abençoar a sua família. Eu te abençoo em nome de Jesus. Fiquem com Deus.